Olá, eu sou Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de Python que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre entrada de dados dos usuários. Uma das tarefas mais comuns em um programa ou script é a captura de dados digitados pelos usuários, para que eles possam ser processados dentro do seu programa. Nós vamos ver como fazer isso em Python. Seja muito bem-vindo! Serão dois os tópicos principais do vídeo: o comando input e a conversão dos tipos de dados. Primeiro, o comando input. Até agora, em todos os algoritmos que vimos, estávamos atribuindo valores constantes às variáveis, mas em muitos casos vamos precisar solicitar que o usuário do programa digite algumas informações. Em Python, o modo mais fácil de receber dados dos usuários digitados via teclado é utilizando a função input. Abaixo, nós temos a sintaxe básica da função e um exemplo de utilização. Pelo exemplo, nós estamos solicitando ao usuário que digite o seu nome. Assim que o usuário digitar o nome e apertar a tecla Enter, todos os caracteres que ele digitou serão armazenados em formato de string, ou seja, uma cadeia de caracteres, na variável nome. Nesse código, temos três solicitações de dados ao usuário. Na linha 2, estamos solicitando o nome. Na linha 3, a idade. E na linha 4, o endereço. Nas linhas 6, 7 e 8, estamos mostrando na tela os valores que foram digitados pelo usuário. A observação que foi destacada, ela é muito importante. Isso porque a função input, ela captura as informações digitadas via teclado no formato de string. Portanto, caso você deseje ler números, vai precisar converter os tipos, e esse vai ser o ponto do nosso próximo assunto. Conversão de tipos de dados. Existem várias funções para conversões de tipos, justamente porque existem vários cenários de possíveis conversões. Por exemplo, você pode querer converter uma string para um número inteiro, ou querer converter um número real para um número inteiro, dentre outras diversas situações possíveis. Nesse primeiro exemplo, vamos conhecer a função int, responsável por converter dados para o tipo inteiro. No exemplo, a leitura com o input irá armazenar na variável dados o número no formato de string. Na linha seguinte, por meio da função int, aplicada à variável dados, vamos atribuir um valor inteiro à variável num. Dessa maneira, a gente vai conseguir fazer operações aritméticas com a variável num. Conversão para real segue a mesma lógica. Nesse caso, a função responsável para a conversão de dados para real é a função float. No caso de conversão para strings, vamos utilizar a função str. Nesse código, nós lemos dois valores nas linhas 2 e 3. Ambos os valores strings, em um primeiro momento. Nas linhas 6 e 7, nós vamos converter os valores lidos para inteiros. Dessa maneira, na linha 10 é possível realizar a soma de x mais y. As linhas 12 e 13 apenas vão mostrar esses resultados. Agora no Visual Studio Code nós vamos rodar os dois exemplos que foram vistos nesse vídeo. Primeiro, a gente vai rodar o arquivo 08, entrada de dados. Para isso, basta você clicar no ícone de executar o arquivo no terminal. Clicou, ele vai executar e ele vai travar esperando um nome, para que possa ser digitado. A função input vai receber o nome, essa cadeia de caracteres que foi digitada, e vai atribuir esse valor em nome. E assim vai acontecer também com idade e endereço. Lembrando que todos esses dados eles vão ser lidos no formato de string e armazenados como sendo strings também nessas variáveis. Então, se eu digitar aqui Maria, Enter, a idade, mesmo eu digitando uma idade de 30, que é um valor numérico, na verdade, esse valor vai ser lido como um conjunto de caracteres e armazenado na variável idade como sendo uma string. E também o endereço, rua X, por exemplo. Você também pode executar o último código que foi visto durante o vídeo, conversão de tipos. Nesse caso, a gente vai ler dois números, esses números vão ser lidos no formato de string, depois eles vão ser convertidos para inteiro através da função int,
E com isso, depois da conversão, a gente consegue fazer a operação aritmética da soma, né, para somar esses dois valores. Então a gente pode executar aqui o código. Eu vou digitar 10 para o primeiro número e 20 para o segundo número. E eu vou ter a soma igual a 30. Um ponto importante a se observar é que imagina se eu não tivesse feito a conversão. Imagina que eu estivesse fazendo uma soma com x str e y str, ou seja, os valores de x no formato de string e de y no formato de string, mas ainda assim utilizando o operador de mais. O que ia acontecer se eu digitasse 10 e 20? Então vamos rodar para a gente visualizar esse comportamento. Então eu digito aqui 10 e 20. E o valor da soma ia ser 10, 20. O que ele fez na verdade? Se as variáveis forem inteiras, o operador de mais vai somar, né, de forma matemática essas duas variáveis. 10 mais 20 ia dar 30, como foi feito inicialmente. Mas nesse caso, no exemplo que a gente utilizou, a gente está somando duas variáveis do tipo string. Então o operador de mais, ele funciona como uma concatenação, que é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas é só para poder mostrar a importância de ser feita a conversão para o tipo desejado antes de você fazer a operação aritmética, né? Uma operação de soma, subtração, etc. Obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários que eu sempre leio. Grande abraço e até a próxima!